Olá pessoal, eu sou o Lucas Simões, um dos enólogos do grupo Família Valduga, e eu convido vocês a acompanharem mais um episódio da nossa websérie Da Uva ao Vinho. E o bate-papo de hoje é sobre o espumante, o vinho mais curioso do mundo. No mundo do vinho, existem vários mitos e verdades, mas uma coisa tem que ficar clara. Todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Falando em denominações de origem, caso vocês ainda não conheçam, o mundo do espumante respeita muito isso. Inclusive, champanhe, há 350 anos atrás, é que deu origem a toda a história da nossa bebida favorita. Além de champanhe, existem várias outras denominações de origem muito famosas. Já ouviram falar no Cava na Espanha ou no Prosecco Franciacorta na Itália? Até a Alemanha tem um espumante famoso chamado Sekt. Aqui no Brasil, a gente chama de espumante, mas uma coisa eles têm em comum, um método de elaboração. São basicamente três. A gente consegue elaborar espumante pelo método tradicional, também conhecido como champenoise, o método Charmat um pouquinho mais tecnológico e também o famoso moscatel. Até aqui a gente já percebeu que existem muitas curiosidades sobre espumante e cada método tem sua particularidade. Então nós trouxemos uma especialista no assunto que vai esclarecer todas as dúvidas para que a gente escolha o melhor produto no momento certo. Olá pessoal, eu sou a Franciele Santos, uma das enólogas e sommelier do Grupo Família Valduga. Hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre minha bebida favorita. Na elaboração dos espumantes, tudo começa com a produção do vinho base, feito com duas variedades, Chardonnay, uva branca, Pinot Noir, uva tinta. Essas duas variedades são utilizadas em função da sua sinergia e característica. Chardonnay é a uva que traz a acidez, Pinot Noir a uva que traz a estrutura. Após o recebimento dessas variedades, o mosto segue para o tanque de aço inox, onde vai ocorrer a primeira fermentação. Tendo o vinho base pronto, nós adicionamos a ele o licor de tiragem. O licor de tiragem nada mais é do que uma mistura de açúcar e levedura. Levamos a garrafa para um ambiente climatizado, normalmente as temperaturas são de 12 graus. Vai ocorrer então a segunda fermentação, a transformação do açúcar em álcool e a liberação do gás, que vai dar origem então às famosas borbulhas. Após a segunda fermentação, que dura em torno de 45 dias, a falta do açúcar e a presença do gás carbônico faz com que a levedura entre em autólise. A autólise é a autodestruição da levedura. A autólise acaba sendo um dos processos mais interessantes quando a gente fala de espumante, até porque a levedura, mesmo morta, acaba contribuindo para a textura do produto, deixando aquela borbulha cremosa e super delicada, além dos aromas que ela confere ao vinho, fazendo com que ele tenha essa pegada mais de pão tostado, brioche e um pouquinho de manteiga. Após a autólise, a garrafa segue então para essa base de madeira, que tem um nome bastante curioso, chama-se pupitre. No pupitre vai ocorrer a remoagem, que consiste então no giro da garrafa, um quarto de volta que pode ser para a esquerda ou para a direita, a fim de que a levedura possa chegar ao gargalo e seguir então para o dégorgement. Finalizada a remoagem, a próxima etapa chama-se dégorgement. Dégorgement vem da palavra francesa dégola, onde consiste em congelar o bico da garrafa, transformando ele num cubo de gelo, e logo quando eu coloco a garrafa em pé, ele não fica mais turvo, simplesmente fica límpido e brilhante como a gente vê na nossa taça. Logo, a gente vai ter que expulsar essa levedura pela própria pressão da garrafa, mas depois que eu tiro a levedura, eu não posso comercializar faltando produto. Por isso que eu classifico o espumante de acordo com a adição do licor de expedição, que é o último licor que, além de completar o nível da garrafa, ele vai dar a nomenclatura Nature, até 3 gramas por litro de açúcar, Extra Brut, de 3 a 8 gramas por litro de açúcar, o Brut, que é muito conhecido por nós, de 8 a 15, de 15 a 20 já seria o Sec, e a partir de 20 gramas até 60 gramas por litro de açúcar é o Demi-Sec. A partir de 60 gramas é o espumante doce. Finalizando isso, colocamos a rolha, a gaiolinha de contenção, que acaba evitando com que a rolha saia, e assim nós temos o espumante finalizado. A grande diferença entre o método tradicional e o método Charmat é apenas o recipiente de fermentação. Enquanto no método tradicional essa fermentação acontece em garrafa, no método Charmat a fermentação acontece no tanque isobárico. Ele tem até 5 camadas de aço para suportar toda a pressão.
Vale salientar que espumante é uma bebida extremamente gaseificada. Uma garrafa pode ter entre 5 e 6 atmosferas de pressão. Isso representa quase 2 pneus de carro. Você deve estar se perguntando sobre o moscatel. Ele tem uma elaboração parecida com os espumantes do método Charmat. Contudo, ele sempre vai ser elaborado com uvas da família Moscato e no meio da fermentação ela é propositalmente interrompida, gerando assim um produto mais doce e menos alcoólico. Bom, pessoal, deu pra gente perceber que não é tão fácil elaborar espumante da forma que a gente imaginava, mas vale super a pena quando o resultado é perfeito na nossa taça. Então eu convido vocês a continuar assistindo a nossa websérie da Uva ao Vinho. Até mais!